Oi, tudo bom com você? Time right behind my back, and I'm talking to myself at night because I can't forget. Gente, pra quem não me conhece, eu sou Yasmin Rodrigues, eu tenho 23 anos e por muito tempo eu posterguei esse momento de fazer este canal no YouTube, de realizar esse desejo e esse sonho que já vinha no meu coração há muito tempo, mas eu ficava, ai, será? Ai, se não der certo, ai, isso, ai, aquilo, e eu resolvi, parar com isso e lançar esse canal no YouTube pra vocês! Então aqui a gente vai poder ter esse espaço onde a gente pode falar sobre música, sobre canto, tirar dúvidas, aprender e trocar conhecimento, trocar experiências uns com os outros. Então eu espero muito, muito, muito que você curta, que você goste desse canal e que você compartilhe com seus amigos e com aquelas pessoas que gostam de cantar. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre mim, vou falar para vocês quem é esta pessoa que vos fala, quais são os meus objetivos, os meus sonhos, as coisas que já aconteceram comigo e que possa servir de inspiração para você aprender a escolher aí a sua carreira, seja ela musical ou não. Enfim, eu sou Manauara, sou do Amazonas, querido, maravilhoso, amo minha terra. Porém, atualmente eu estou morando em São Paulo. Nasci e fui criada em Manaus. Sinto muita falta da comida, das pessoas, dos meus amigos, da minha família. Então, eu nasci na igreja, né? Eu sou filha de pastor, para quem não sabe. E eu já cresci na igreja, já cantando, dançando e atuando na igreja. Então, assim, quando eu aprendi a falar, foi quando eu comecei a cantarolar por aí. Então, eu canto desde que eu me lembro, gente. Desde que eu tenho consciência, eu lembro que eu estou cantando na igreja e na escola, fazendo apresentação do Dia das Mães, aquelas coisas, sabe? Enfim, e aí, a minha família é uma família de músicos. Só que essa família artista aí, ela é mais por parte de pai. Por parte de mãe, é mais normal, entendeu? A galera é mais normal, assim, não tem nenhum artista assim na família. Só que essa família por parte de pai é muito distante, porque o meu pai, ele nasceu no Ceará. Então, a família toda fica dividida entre Ceará e Curitiba. Então, eu nunca tive muito contato. Quando eu era criancinha, eu fui conhecer eles. A gente viajou para Curitiba, fui conhecer minha avó, meus tios, meus primos. Mas eu era muito criancinha, então eu não tenho uma memória muito viva, assim. Eu tenho alguns flashes. Então, eu convivi mais mesmo, a maior parte da minha vida, com a minha família por parte de mãe. Então, eu não tava inserida no mundo artístico, eu não tava inserida no meio artístico, sabe? Mas dentro da igreja tinha essas possibilidades de fazer musicais, né, evangelísticos, de fazer apresentações, de cantar e não sei o quê. E essa foi a minha porta, foi assim que eu entrei e comecei. Meu pai, ele, nossa, tocava de tudo, assim. De tudo aquele homem tocava, então ele estava sempre envolvido com música na igreja. Minha mãe também cantava no grupo de louvor e tal. Então, sempre estiveram envolvidos com música e eu fui na onda, assim. Conforme o tempo foi passando, virei uma adolescente. Na escola eu cantava sempre, até quando eu ia pra uma escola nova, eu até ficava mais na minha, assim, mas a pessoa extrovertida, né, a pessoa que não se toca, assim, sabe, eu soltava uns negocinhos que ali, aí a galera começava a descobrir, e aí me mandavam cantar, e aí, quando já chegou no ensino médio, eu já aceitei que eu era essa pessoa, de que eu era que ia estar nos eventos da escola, fazendo apresentação e tudo mais, nananã. Mas foi ali aos meus 14 anos, aos meus 14 anos, que eu comecei a descobrir isso de uma forma mais profissional. Que foi quando comecei a cantar mesmo. Eu estava numa escola adventista, né, no meu 9º ano. E nessa escola adventista, na verdade,
a denominação adventista é muito artístico, né? A música é muito forte, é de uma qualidade assim muito absurda, assim, é muito muito legal as músicas adventistas. Não sou adventista, tá? Mas eu preciso reconhecer quando uma coisa é boa. Enfim, e aí eu comecei a cantar nessa escola. E aí eu conheci uma moça que também era cantora da escola e a gente virou super amigas. Só que ela tinha um pouco mais acesso à informação no que diz respeito à técnica vocal do que eu. Então, ela foi a pessoa que começou a me introduzir com essas coisas de técnica vocal e tal. E assim, um adendo. Vou fazer um parênteses daqui rapidão. No ano anterior, eu morava em Belém. Cheguei a morar em Belém por 2 anos. E o Andrei Mira, pode colocar o nome dele aqui. Ele é maravilhoso, a gente vai colocar o arroba. Eu vou passar depois pra Ana. Enfim, ele foi a primeira pessoa que viu um potencial em mim, assim, sabe? Que me viu cantando na igreja e, cara, essa guria tem uns vícios, ela tem umas coisas ruins aí, mas eu acho que treinando ela consegue alguma coisa. E ele me deu uma aula de canto. E foi, assim, uma coisa... Nossa, minha voz mudou, assim, de uma aula a questão do A nasalado. Minha voz era muito anasalada. E ele tirou isso e, nossa, melhorou, assim, uau, sabe? E aí faltou técnica, que foi, fechando esse parênteses, que foi essa minha amiga, Alessandra Azevedo, vou colocar a arroba dela aqui também, que me iniciou aí nesse mundo de técnica vocal e o que ela sabia, ela passou pra mim. Até que eu entrei para participar pro grupo vocal que ela participava, que se chama Seven Day, e eles estão na ativa até hoje, vou deixar também o arroba deles aqui. E eu entrei para esse grupo Seven Day e foi incrível, eu aprendi muito, me apresentei com eles por algumas vezes, fiquei pouco tempo, né, porque é uma outra denominação religiosa, enfim, então teve alguns BOs, e aí eu tive que sair. Mas assim, o tempo que eu fiquei com eles nos ensaios, nas apresentações, eu já aprendi horrores, assim. Então foi muito, muito, muito gratificante pra mim estar no Seven Day. Obrigada por vocês me darem essa chance naquele momento da minha vida. Bom, daí teve o ensino médio, e aí eu já aceitei, já abracei essa cantora que havia em mim. E aí foi quando eu tava no segundo ano do ensino médio e comecei a pirar. Porque veio em mim uma pressão de escolher a profissão que eu ia seguir. E, cara, foi uma pressão muito, 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 muito grande, de verdade. Porque, assim, era uma profissão que eu ia fazer pro resto da minha vida, na minha cabeça. Né? Vou pro resto da minha vida estar aqui. Então, o que eu vou fazer, sabe? E assim, eu tentava encontrar algumas profissões, eu conversava com muitas pessoas. Nessa época eu participava de uma igreja muito grande. E eu, né, sempre fui dada, sempre fui de conhecer muita gente. E então assim, tu faz psicologia? Deixa eu te perguntar como é que é o curso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu faz biologia? Então deixa eu te perguntar como é que é a profissão, como é que tu te encontrou, como é que tu acha que é. E aí eu ia começando a fazer essa mini entrevista, assim, aí perguntando dessa galera que fazia algumas áreas que eu me identificava, assim, pra eu não errar muito, sabe? Porque eu escutava muitas histórias de pessoas que entravam no curso, achava que era uma coisa, era outra, saía, aí entrava em outro, e aí ia pra outro, sabe? E eu não queria passar por isso. Então eu comecei a tentar fazer do meu jeito, assim, algumas pesquisas do meu jeito, ver como é que era. E apesar de eu achar muito legal algumas profissões, a música sempre falou mais alto. A música sempre foi uma chama que ardia assim no meu coração, mas eu não aceitava muito porque eu ainda vivia numa bolha de achar que eu não ia ter sucesso, de que eu não ia ter dinheiro. Aquele velho e triste preconceito que existe ainda em cima das artes, né, de uma forma geral.
Enfim, e aí eu fiquei nessa. Até que um dia eu conheci uma das minhas melhores amigas, mais queridas e especiais pra mim, que é a Vitória. Vou deixar o arroba dela aqui também. Que é a Vitória. E no dia que eu conheci ela, eu comentei sobre isso, porque ela começou a falar do curso dela de engenharia de materiais, toda empolgada e tal. E aí eu fiquei, cara, eu queria falar assim da minha profissão, sabe? Eu quero falar com essa empolgação, com esse brilho nos olhos, sabe? E aí eu e aí eu comentei com ela sobre essa minha insegurança, sobre as minhas incertezas, e aí ela falou assim: "Então vamos fazer assim. Eu conheço um músico que faz faculdade de música. E eu posso falar com ele para ver um dia, para eu te levar lá na faculdade, para tu conheceres e ver como é que é e tal". E eu fiquei, cara, é isso, é isso. Ai, te amo, não sei o quê. E a nossa amizade começou assim. E aí, numa quinta-feira, eu lembro até hoje, numa quinta-feira eu encontrei com ela e a gente foi na Universidade de Música, que é a UEA de Artes, que fica ali na Leonardo Malcher. E, cara, o segundo andar é um andar de música. O elevador, quando eu pisei no segundo andar, eu cheguei num horário que era o horário de intervalo entre as aulas. Então, é o horário que a galera faz o que pode pra tentar estudar o instrumento, sabe? Pra praticar, estudar. E eu cheguei justamente nesse horário e na época não tinha acontecido a reforma acústica nesse andar, então era muito vazado os sons, eles vazavam muito pros corredores. E então quando eu escutei, quando eu entrei naquele corredor, eu ouvi um monte de instrumento ao mesmo tempo, sabe? De gente estudando nas salas, porque tem salas de ensaio. Você pega uma sala, fica naquela sala e estuda. E são várias nesse andar. E era uma trompa de um lado, e era gente cantando do outro, e gente tocando alguma corda, acho que era violino. Menina, era uma mistura de som louca, assim. Fora a algazarra da galera na cantina, que também é no mesmo andar. Então, assim, foi uma loucura. Mas eu me senti no céu. Sério, a sensação que eu tive era de que eu tava no céu, assim. De que eu tava num sonho. E aí, a sensação que eu tive com essa proximidade dessa profissão, eu não tive com nenhuma outra das outras pessoas falando dos seus cursos, das suas profissões, sabe? E eu fiquei, é isso. É isso que eu tenho que fazer. E eu decidi a minha cabeça, sabe, naquele momento. Eu já tava mais propensa mesmo a escolher música, mesmo assim. Mas nesse dia foi assim, pra tirar toda a teima, sabe? Todas as dúvidas. E aí foi quando começou a minha saga de começar a estudar pra entrar no vestibular, né? Pra passar no vestibular e entrar na faculdade, porque pra quem não sabe, o curso de música ele tem prova de habilidades específicas, que são provas à parte daquele vestibularzão que a gente faz de 2 dias, né? Do Enem, do macro, né? Pra UEA, enfim. Aquele vestibular normal que 2 dias com matérias da escola, tipo história, matemática, geografia, física, não. E o curso de música ele tem mais essas provas, que são também 2 dias, um dia de prova teórica e outro de prova prática. E todos esses dias são eliminatórios, então eu tinha que ter um conhecimento muito bom. Assim, o básico, sabe? Eu tinha que manjar muito, tinha que ser um beabá pra mim. E então eu comecei a estudar e passei 1 ano estudando muito. Deus foi muito bom comigo, Deus me abençoou muito, porque no meu 3º ano de ensino médio foi quando inaugurou o primeiro curso preparatório para vestibular da UEA, que era um projeto de extensão que a UEA tinha lançado e inaugurou, foi pioneiro assim naquele ano. E eu fiz então 1 ano de aula todos os sábados. E todas as quartas, eu acho que era aula de canto com a professora da universidade, que ela dava aula. Assim como os outros alunos tinham seus instrumentos e durante a semana, uma vez na semana, tinha aula com os seus professores. Eu tinha com a minha professora de canto, a Duane Parpinelli, maravilhosa, incrível.
Inclusive, muito obrigada, Duane, por todos os conhecimentos que você me passou. Eu sei que, comparado a tudo, ainda é pouquíssimo, assim, né, da nossa trajetória até aqui. Mas você mudou a minha mente, mudou minha cabeça e mudou minha voz. Então, eu sou muito, muito, muito grata a você por ter tido essa paciência comigo. Obrigada. Enfim, e voltando. E aí foi uma loucura, porque as aulas de canto só começaram no final de agosto. E a prova já era em... Eita, desculpa. No final de agosto. E a prova já era em novembro, eu acho. Ou final de outubro. Alguma coisa assim. Só sei que totalizou mais ou menos uns 2 meses. 2 meses e alguns dias, assim, de aula. Então, eu tive aula de canto, de fato, de canto mesmo. Aí. E eu tive 2 meses para me preparar vocalmente para uma prova com muita gente concorrendo. Foi uma loucura. E deu muito certo. Então, Deus foi muito bom comigo. Ele me abençoou mesmo, assim, me deu oportunidades. E, inclusive, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Quando eu consegui as aulas com a professora Duane, isso pro vestibular, eu estava matando aula, gente. Sim, eu estava matando aula. Eu estudava à tarde. E pela manhã eu precisei fazer um exame. E o hospital que eu tinha convênio na época era o Apivida, que ficava ali no centro. E como o centro é bem próximo, na rua Tapajós. E como o centro é muito próximo ali da UEA, então eu acabei ficando. Aí eu fiquei, olha, quer saber? Eu não vou pra aula não, eu vou ficar aqui. Ah, lembrei de uma coisa. A Samantha, vou deixar a arroba dela aqui. Ela é uma princesa, assim. Ela me ajudou, tipo, eu cheguei com ela e falei, Samantha, eu queria muito que tu me ajudasse a me preparar pra minha prova, porque eu não tenho professor e tal. E ela, de prontidão, se dispôs a me ajudar. E nesse dia eu ia ter aula com ela depois da minha aula. Só que eu resolvi ficar direto mesmo, porque eu ia ter que voltar e a minha escola era lá na Cidade Nova, longe pra caramba. Aí eu resolvi ficar. E foi nesse dia, durante a tarde, que a professora Duane me chamou e me falou: Ei, menina, tá tendo audição aqui pra ter aula comigo, vai logo lá fazer tua inscrição e tal. E eu fui, nem podia fazer porque tinha que ser feito pelo site, eu consegui fazer e passei com ela e tive essas aulas. Então, assim, foi muita oportunidade de Deus, assim, sabe, de eu ter matado a aula e ter conseguido outra aula. Mas, enfim. E aí foi quando eu consegui entrar na universidade, graças ao professor Fabiano. Muito obrigada, professor. Vou deixar o arroba dele aqui também. Eu sou muito grata a ele, porque eu praticamente, gente, só passei na universidade por causa dele. Porque ele... Assim, a professora já não tinha mais carga horária suficiente para dar aula para os alunos que ela queria aprovar. E aí o Fabiano falou assim, olha, mas se tu quiseres, como tu tens alguns alunos para formar já no semestre que vem, eu fico um semestre com ela. Eu dou aula para ela durante um semestre. E aí, a partir do segundo, tu... Aí ela falou, se você topar, então tudo bem. E foi assim que aconteceu. Então, graças ao professor Fabiano, eu entrei na universidade. Muito obrigada, professor. Enfim. E foi lá, gente, que eu fiz o tal do famoso network. Foi lá que eu conheci as pessoas. Depois, eu saí de Manaus para vir para cá, para São Paulo. Eu tinha 7 empregos, para vocês terem uma ideia. 7 empregos. Eu era mais que o Julius, entendeu? Mas graças a Deus, todos esses empregos tinham a ver com música, né? Tinha a ver com canto. E eu nunca precisei trabalhar fora da minha área para fazer dinheiro, sabe? Então, graças a Deus, desde que eu entrei na faculdade, eu consegui essas oportunidades e aproveitei elas, né? E assim, tudo isso aconteceu porque dentro da minha concepção, eu estava dentro de uma instituição de ensino onde eu conheceria várias pessoas dentro dessa área e que começaram a me indicar para alguns trabalhos. Então eu tive um amigo de teatro, que é um curso, que é um prédio de artes, então tem curso de teatro lá também.
Então foi um amigo de teatro, Iago Reis, lindo, obrigada, amigo. Inclusive, podem escutar as músicas dele no Spotify, tá, gente? Tá lá e são maravilhosas. Então, foi ele que me indicou pra Companhia Trilhares, onde eu dava aula de canto. De vez em quando a gente faz uns freelas ainda lá. Também dei aula de vivência em teatro musical. Eu comecei a me envolver mais com teatro musical na universidade, inclusive, porque até então a minha experiência com teatro musical era só na igreja. E eu pude ter a oportunidade de trabalhar com isso de uma forma totalmente profissional. E foi foi o trabalho que mais marcou a minha vida, assim. Foi o Caixa Mágica do Natal. Inclusive tem vídeo aqui no YouTube dele completo, podem assistir. Enfim, e foi lá que eu comecei a conhecer essas pessoas que começaram a me indicar. O próprio maestro da universidade começou a me chamar para fazer alguns trabalhos, tanto dentro da universidade quanto fora, com alguns corais que ele rege fora da universidade. E aí eu comecei a trabalhar com preparação de coro, com aulas de canto individuais, com aulas de canto em grupo, com vivência em teatro musical, como gravação, né? Música própria. Eu também tinha uma empresa lá em Manaus que, sim, gente, empreendedorismo sempre falou muito forte aqui no meu coração. E eu tinha uma empresa em Manaus de prestação de serviços musicais para eventos. Então eu fazia muito casamento, muita formatura, 15 anos, bodas, enfim. E trabalhava muito com isso também, cantando mesmo, estando nativa. Gravei algumas músicas para alguns compositores maravilhosos da nossa cidade. Enfim, então foi a partir disso, sabe? Então, o que eu quero falar pra vocês, deixar aqui pra vocês no final desse vídeo, é que, assim, acreditem nos sonhos de vocês. Acreditem no talento, no dom que vocês têm. Usem isso ao favor de vocês. Muitas pessoas não vão te apoiar no teu sonho. E isso é normal. Infelizmente, eu te digo que isso é normal. Vai ter pessoas que vai dizer que você vai morrer de fome. Vai ter pessoas que vai dizer que você nunca vai sair da casa dos seus pais porque você não vai ter condições de se bancar. Mas não acredite nisso. Acredite em você. Corra atrás dessas oportunidades. Corre atrás de pessoas que sei lá, que trabalhem nas áreas que vocês sonham em trabalhar, sabe? Logo que eu decidi fazer música, foi uma loucura. Porque a minha mãe, por exemplo, ela ainda não tinha essa noção do que era o mercado musical e ela não confiava de que isso realmente ia dar certo, sabe? Ela confiava que era mais um hobby, que era uma coisa que eu gostava de fazer, mas não como profissão. E depois que eu entrei, e ela viu os resultados do meu trabalho, ela ficou mais segura, ela ficou mais tranquila, assim, de preocupação de mãe mesmo, assim. Então é normal, eu já escutei de pessoas da universidade lá que foram expulsos de casa porque decidiram que iam fazer dança, que iam ser dançarinos. Então, assim, não desistam. Não desistam. E não existe essa de que, profissão X não vai dar dinheiro. Não existe isso. Não existe mesmo. Qualquer profissão pode dar dinheiro. Inclusive, o dinheiro, ele é um resultado do seu trabalho. Ele é um fruto do seu trabalho. Se você faz ele bem feito, né? Se você faz ele bem feito. Se você tem conhecimento, investe em estudos, investe em cursos, em conhecimento, aí o seu currículo vai aumentando. Você consegue cobrar mais caro pela sua hora, pelo seu serviço, enfim, pelo projeto que você vai fazer, seja lá a profissão que você escolher. Então, assim, não desistam. Não desistam dos sonhos de vocês. Corram atrás, que eu sei que vocês vão conseguir. E contem comigo pro que eu puder ajudar com vocês. Eu vou estar aqui para ajudar. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu quero saber. Contem também as histórias de vocês, eu quero ler, quero conhecer vocês. E compartilha esse vídeo com seus amigos que estão indecisos no que fazer, ou aquele amigo que é um artista incubado ali, que ainda não decidiu se soltar e mergulhar nesse mundo da arte. Manda pra ele ou pra ela, que eu tenho certeza que vai ajudar. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like. E muito obrigada! Um beijo!